Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com você? Rádio TV Mister Web, na sintonia da programação, nós aqui, né? Com você aqui ao vivo, falando aqui dos nossos estúdios da Rádio TV Mister Web, na sintonia da programação. É o programa Cidadania Legal, entrando no ar, Rádio TV Mister Web, e a gente vai trazer aqui uma pessoa muito legal, já esteve com a gente aqui nos nossos estúdios, e nada mais, nada menos do que o El Black. Nós vamos conversar um pouquinho para falar sobre a arte africana, não é? Para ele trazer um pouco dessa informação aqui para a gente saber um pouco da arte africana, o que rola, para termos assim um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto que é muito importante. Né? Então nós estamos aqui com ele e a gente vai já bater aqui um papo legal na nossa programação para a gente saber um pouco sobre esse tema. Tudo bem, Well? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. O El era para estar com o pai dele aqui, para tocar um pouquinho pra gente, não é? Ele que é um instrumentista. Mas por conta de saúde, né? Ele não pôde comparecer, mas logo ele vai poder vir aqui para poder fazer a parte dele, né? Ele deve estar assistindo a gente lá, não é? Ao vivo aí. Já aproveito para mandar um alô e um abraço para ele, né? Isso. Dizer que eu amo ele. Beleza, El. Muito bem, então tá aí, né, o El se apresentando e nós vamos aqui bater um papo sobre essa questão da arte africana. Então vamos lá. A arte africana representa os usos e costumes das tribos africanas, né? O objeto de arte é funcional e expressam muita sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores éticos, morais e religiosos. Então, o El Black está no nosso programa hoje para a gente bater um papo sobre esse assunto, né, em torno da questão da arte, que é muito desconhecido pelo nosso povão, né? A questão cultural, a questão religiosa, a ética, éticos e tudo isso. A gente vai saber um pouquinho aqui. Então, El, começando aqui, a gente pergunta para você, quem é o El Black? E quais são as suas atividades na arte, El? Bom, o El Black, ele nada mais, nada menos é um cidadão, né, um artista em busca do seu espaço, em busca do seu reconhecimento na arte. O El Black, ele vem do Rio de Janeiro, né, isso já com 16 anos, em busca, né, do teatro, do corpo em si, da sua identidade como artista. E desde muito, muito pequeno mesmo, eu venho com com esse sonho, essa meta minha, de poder transportar os meus conhecimentos, transportar a minha arte para o mundo. E através dos meus processos artísticos, né, como ator, como modelo, e também com a dança em si, que já faz parte da minha família, da minha mãe, da parte da minha mãe, que ela foi musa e foi porta-bandeira. Então eu venho cada vez mais crescendo e elevando essa cultura, essa arte que, porém, ela é desconhecida, né? Uhum. E a gente tem muito a agregar e muito a passar essa informação para que as pessoas de fato possam saber como funciona, né? O processo em si. Perfeito. Agora, me fala um pouquinho da sua infância, El. Eu queria saber um pouco como foi a sua infância, no sentido de se você
pensava lá enquanto criança em seguir essa arte? O que tinha naquele momento, assim, que geralmente as crianças sempre têm um sonho, né? Ah, eu quando crescer vou ser isso. Eu, por exemplo, queria ser o quê? Motorista de caminhão de lixo. Quando eu era criança. Por quê? Porque eu via muito caminhão de lixo transitar ali e eu achava legal aquilo. Falei, mãe, quando eu crescer eu quero ser motorista de caminhão de lixo. Então, isso, quando a gente é criança, rola ali muitas fantasias nesse sentido que a gente vai ser quando crescer, né? E você, nesse quesito, como que você pensava naquele momento da sua infância? Bom, a minha infância, conforme eu tinha relatado na informação anterior, eu já venho desde pequenininho. Eu com mais ou menos 5, 6 anos, aos domingos, né, com almoço de família, eu já fazia aqueles fantoches com as mãos, aí estendia o pano. Aí a minha mãe já falava pra mim, falava assim, esse garoto vai ser artista, esse garoto tem uma veia pro teatro. Mas era muito tímido, era muito pacato. E a minha infância, ela foi assim, com muito carinho, com muita dedicação. Os meus pais, eles me ensinaram bastante o que é o valor da vida, né? Como a gente tem que lutar pelos nossos ideais, como nós temos que prosseguir o que a gente quer, isso com respeito, com amor e solidariedade sempre conosco e com as pessoas que estão em volta a nós, né? Então, eu tive uma infância muito carinhosa. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, né? Que ela já faleceu, já tem quase 20 anos, isso. Tem só o meu pai. Mas me educaram com todo zelo, me ensinaram a perfeição da vida, o respeito mútuo comigo para com os outros, né? E eu sempre fui muito sapeca, eu sempre fui uma criança de sonhos, né? Conforme você citou. Toda criança em si sonha, um sonha ser astronauta, outro sonha ser cantor, e eu sonho ser artista, mas pelo sentido de poder fazer pelo outro, de poder ajudar as pessoas, de poder levar a minha arte para que as pessoas possam, de uma maneira, se inspirar, ter uma referência em relação a mim, e elas também poderem perceber que elas podem lutar e conseguir os ideais dela. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você na Rádio TV Mister Web. No programa Cidadania Legal, aqui a gente traz informação para a nossa comunidade, a gente se intera e faz ela se inteirar, né, de todos os temas que estão ali no nosso dia a dia, ou seja, em casa, no trabalho, final de semana. Aqui é assim, a gente traz a informação de verdade, dos fatos, para que ela passe a conhecer a verdadeira história, tudo aquilo que circunda ali em torno dela, no seu dia a dia, na sua vida. E é assim que a gente está fazendo um pouco para conhecer, não é? Esse artista que é da arte africana, né? Ele contando um pouquinho aqui. A gente tem uma foto aqui, Well, que eu queria mostrar. Fala um pouquinho para a gente dessa foto, né? Olha, você está lá em frente à Globo, é isso? Isso mesmo. Essa foto foi de um trabalho que nós fizemos com um poeta. Eu só não sei o nome dele, que eu esqueci. Ele faz poesias, né? No programa da Patrícia Poeta, onde ele traz essas inspirações e faz as pessoas refletir. Porque hoje a gente precisa refletir muito sobre a vida, né? Sobre o amor ao próximo, sobre o respeito em relação às religiões, em relação à cor de pele. Então, ele faz esses tipos de poemas e eu acabei sendo convidado, né, para que eu pudesse lá fazer uma partezinha lá, uma pequena participaçãozinha. E aí, tá aí a minha galera, né, que a gente se conheceu lá e tal, que também foram convidadas também. E foi maravilhoso mesmo. E essa foto, para mim, transmite o poder do querer e do poder do realizar. Muito bem, tá aí, né? Conhecendo aqui o artista aqui, o Well Black. Por que o Well Black? Bom, o Well Black é a junção do meu nome, né? Porque meu nome mesmo é o Elton. E aí quem me deu esse, na verdade não é apelido, na verdade é o meu nome artístico, foi um fotógrafo que eu conheci já há alguns anos, chamado André Leal. Ele morava na época em Minas, e aí ele falou, nossa, seu nome é muito grande, vamos fazer uma junção do seu nome? E eu sempre tive cabelo black. Embora hoje a gente, com essas tecnologias, a gente está sempre mudando, né?
E aí ele falou, poxa, você tem um nome, você tem uma característica muito legal por conta do Black. Por que você não tira o Elton e coloca, só abrevia o El e junta o El Black? Aí eu pensei na proposta, falei, ai, será? Aí acabou acontecendo e até hoje o El Black. Quais os trabalhos mais importantes aí na área artística, El? Bom, os trabalhos mais importantes, eu tive alguns no Rio de Janeiro e outros aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro eu fiz uma participação, que eu já tinha dito no outro programa que eu vim, né? Eu fui o sósia lá do Rafinha, certo. Por conta do cabelo, por parecer. Eu fui meio que mais ou menos um dublê, né? Na época de Malhação, isso em 2010 para 2011, uma coisa assim. E esse trabalho ele me trouxe muita visibilidade. Eu tive o stand da Doc Dog também, que foi uma marca que tinha no Rio, que na época era o Fashion Rio, né? Que hoje em dia não existe mais, hoje é só Casa de Criadores e São Paulo Fashion Week. Tive através de um fotógrafo chamado Júnior Pelicano. Eu quero, se ele estiver ouvindo aí, mandar um abraço, um super abraço. É um parceiro, um irmão. E aqui em São Paulo eu cheguei a fazer alguns trabalhos com a parte da escola de samba, que eu fiz parte de comissões de frente, e 2 trabalhos que teve um peso muito grande, que eu fiz como Exu Orixá, que foi pelo Morro da Casa Verde, dentro da comissão de frente, e Ogum, que foi pela Colorado do Brás, e também quero mandar um abraço e desejar aí meus parabéns, porque a escola acabou ganhando, né? Campeonato, subiu. Se eles estiverem ouvindo aí, né, Gilson, vice-presidente, o K, que é o Antônio, né, que é o presidente lá, um grande abraço. E entre esses trabalhos, os trabalhos também de fotografia, onde eu tive a participação num estúdio fotográfico, onde eu fiz também um trabalho também baseado também à cultura negra. Um trabalho também, que ele não é bem recente, também foi com o fotógrafo Leandro Pires, né, pela qual aí ele trouxe essa essência do negro, juntamente com a parte interpretativa do meu trabalho, da minha essência, do meu eu, que foi também um trabalho muito prazeroso, e entre outros trabalhos, né? Mas esses que eu citei, que são os trabalhos principais, né? Que os trabalhos que alavancaram para a minha vida e que me deram aí uma projeção aí para eu continuar na minha arte. Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você, apresentando aqui um bate-papo, não é, com o El Black, ele que é artista da arte africana. E agora vamos lá, o que representa para você a cultura negra? Bom, a cultura negra para mim, ela, antes de mais nada, ela representa uma diversidade muito grande, onde a gente consegue, através dos nossos corpos, através das nossas falas, mostrar para o mundo que não é só um eu, não é só o El, mas em si uma luta, né? Uma luta para que a gente possa cada vez mais mostrar para a sociedade que essa arte ela é importante, não só para o nosso aprendizado, mas para que todos nós possam ter informação, porque hoje as pessoas, infelizmente, elas ainda intitulam, ainda excluem, né, o nosso processo por falta de informação. Elas não têm informação, elas não procuram se especializar, elas não procuram buscar para que elas possam ter, né, de fato, o entendimento. Então, essa cultura nossa, ela é muito importante, até para os lares, para que a gente possa também estar quebrando os paradigmas, né? Porque esses paradigmas nossos, a gente tem que quebrar essas intolerâncias religiosas, né? Essa parte aí, agora também, né, falando dessa parte, o feminicídio também, porque, né, tem isso também dentro do nosso processo. Então, ela é muito importante no ato de informar, no ato da gente mostrar para que as pessoas possam absorver e deixar os preconceitos de lado. A questão do racismo, né? Sim, do racismo, das intolerâncias religiosas, né? Esses preconceitos velados, né? Como falam, né? Então, para quebrar mesmo, para vir para quebrar. Agora, El, como é o seu processo e como veio, né, da construção do seu projeto Afro Solo?
Bom, o meu afro, ele já praticamente já é de nascença, né? Porque tem uma parte da minha família que eles seguem a parte da religião em si. E eu, desde muito pequeno, isso com 7, 8 anos, eu ficava nas rodas, né, do candomblé, da Umbanda, e fazendo os passos, né? E aí meus tios, meus amigos, as pessoas, né, falam, nossa, você tem pé de valsa. Aí eu sempre ficava olhando assim, falei, ai meu Deus, pé de valsa, o que seria isso, né? Pequeno, sem saber nada. E aí com o tempo, eu vim com essa ideia, que eu cheguei aqui em São Paulo em 2011 e vim com essa ideia de poder mostrar. Só que, infelizmente, a gente tem a questão do preconceito. As pessoas, elas não aceitam, né? E elas nem procuram saber o porquê que você faz aquilo. Né? Da onde vem, da origem, se é de família, enfim. E aí, eu tive um convite de uma professora chamada Inajá Tetemboá, que é uma professora de afro. E ela me convidou para fazer parte de um projeto que era mais ou menos ali localizado na Santa Cecília. E esse projeto era de danças afros, para que eu pudesse aprimorar e aprender novas tendências, né, em relação à dança em si. E ali eu tive todo o aprendizado em relação aos orixás, em relação às técnicas que eram utilizadas, porque uma coisa é quando você está dentro do terreiro, você está lá dançando para o orixá, e outra coisa é quando você tem uma representatividade africana, né, pela qual você tem que mostrar aquilo, mas sem a entonação do orixá em si, mas só a representatividade. Então ela começou a me estruturar, e aí com o término, né, do trabalho, porque ela teve que se ausentar por conta de saúde, teve que se mudar para a Bahia, eu continuei o meu processo. E aí dentro desse processo eu fui para a Casa de Cultura de Santo Amaro, né, que é onde eu tive o meu suporte, e lá eu fiz uma desconstrução africana, aonde eu desconstruí o meu processo para poder me entender, e aí eu construí um processo novo, aonde eu comecei a ter novos passos, aonde eu comecei do zero, né? A conhecer construção, a história, conhecer a minha história, conhecer de fato o que eu poderia fazer para que aquele trabalho pudesse vir de uma outra forma. E aí eu juntei o teatro com a parte africana e com a interpretação mesmo cênica do corpo. E aí foi assim que começou a surgir. E foi dali, das casas de cultura, aí depois eu tive oportunidade pelo Sesc, tive oportunidade em dançar em ONG, aí depois eu fui para a fábrica de cultura e daí eu comecei a desenvolver. Aí tive um convite do Zé Márcio, né, que é um dos diretores que eu gosto de trabalhar, para poder fazer parte de um projeto que ele tinha escrito. E aí ele me convidou, pela qual eu tinha 4 personagens, que era o Ogum, o Zé, né, que é o Zé Pilintra, o malandro, o Exu, que era o Exu Orixá, e Oxalá. E aí eu tive esse desenvolver e toda essa parte cênica desenvolvida. E foi daí que eu comecei a me projetar. Aí para as escolas de samba, levando o afro, para apresentações de rua, né? Pelo sentido de cada vez mais levar a arte. Era convidado para projetos de mulheres, até projeto de LGBTQIA+, eu fui convidado em relação a mostrar a cultura. Porque até dentro desse processo, dentro dessas pessoas, algumas pessoas também têm preconceito em relação a isso. Sim. Muito bem. Agora, na questão das religiões aí, não é? Quais são as religiões assim que são de origem africana? Bom, as religiões em si, nós temos aí a Umbanda, e logo em seguida temos o Candomblé, mas o Candomblé ele é mais misto, ele é mais unificado, né? Que aí ele tem a parte do Queto, o Batuque, que na verdade eles hoje falam que é o tambor de crioula, né, que é o grande tambor de crioula aí da Bahia. O Cabula, né, que é originado dentro do Espírito Santo, que é também uma vertente em relação a essa parte africana. O Candomblé, que eu citei, né, os cultos a Egungun, que seria aí essa parte da Bahia, do Rio de Janeiro em si. A Macumba, que todo mundo fala que Macumba é um estilo, né? Na verdade, Macumba é um instrumento, né?
O instrumento em si, que foi originado no Rio de Janeiro, e hoje ele tem um nome chamado macumba. O omoloku, né, que é um outro perfil, um outro estilo em relação às religiões de matriz africana. A quimbanda, que eu também citei, né, que a quimbanda ela já vai mais para essa parte de deuses, né, vai mais para essa parte ritualística, né. O tambor de Minas, que lá vem do Maranhão, da nossa terra lá, da nossa prestigiosa, nossa Alcione, né? O terequé, que também vem do Maranhão, que é um estilo também um pouquinho ali perto das partes do tambor de Minas ali. A Umbanda em si, que são, né, cultuadas praticamente em todo mundo, né? A Xambá, que é na Lagoa, Pernambuco. E o Xangô do Nordeste, que é a parte de Pernambuco, né? Onde nós temos aí o nosso Xangô, que ele também pode ser de várias vertentes. Xangô Agodô, Xangô Airá, Xangô Aumim, e daí vai. Muito bem, tá aí, não é? Tem bastante coisa mesmo com relação às religiões aí de origem africana para a gente conhecer. Por isso que é importante a gente sempre entrar na história, não é? Porque o Brasil hoje ele é constituído da maioria de negros, não é verdade? Com certeza. Não é? E veio da onde? Então veio da África, na época da escravidão, e depois teve as miscigenações, não é? Então, quer dizer, a gente tem uma história muito importante e o país, o Brasil, deve muito para o africano, para o negro africano, aquele que trouxe toda a nossa herança hoje, né? Todo o conhecimento, toda a história da qual a gente usufrui hoje. E muitas vezes a gente tem pessoas que são negras e não conhecem bem a sua história também, não é? Então tem uma série de questões, por isso que a gente traz o El aqui, para a gente desmistificar um pouco isso e trazer um pouco dessa quebra de preconceitos, né, que rola em torno, a falta, a ignorância de conhecimento que a gente tem, não é, de toda essa história que está colocada. E o Brasil está aí, não é, que é o maior exemplo, um dos países que foi o último que acabou aqui com a escravidão nesse país, lamentavelmente, o último. E se dependesse dele, estaria até hoje. E não deixou de ter escravidão, porque a gente vive um regime de escravidão, não é? Mas de uma outra forma. A Margareth Menezes, ela é uma mulher sensata, inteligente, é uma mulher que ela tá fazendo coisas até além da alçada dela, para que ela possa estar trazendo um país mais cultural, porque ela tá ali mostrando, né, ela como artista, mas também mostrando que ela pode, através do conhecimento dela, levar cultura, descobrir menores, né, crianças, adolescentes dentro das comunidades, porque dentro desses veículos se tem muito talento, se tem muita criança que hoje ela representa aí o balé lá fora, né? Tem aí o trap rap, jovens sendo descobertos para fazer clipes, né? Para poder aí nos programas, mas eu continuo achando que isso continua muito limitado, ainda continua muito escondido. Então a gente tem que falar de arte, porque é a arte que transforma o coração das pessoas, é a arte que tira o jovem de coisas erradas, de caminhos errados. Então vamos lutar por um país mais cultural. A gente precisa que as pessoas possam se conscientizar que a gente só consegue um ato quando a gente tem mais cultura em nossas vidas. Por que o prefeito da cidade de São Paulo não abraça, por exemplo, pegar todos os artistas das periferias, El, assim como você, e fazer um projeto, né? Porque tem tanta gente boa na periferia, tem muita gente querendo boa. mostrar trabalho. Tem muita gente boa. E tem pessoas, eu posso afirmar, tem pessoas vindo desse movimento novo que é o trap, né? Talentosíssimos. Eu tenho mesmo um amigo chamado Goku. Ele tá aí, ó, na luta já há um tempo, e ele com pouco recurso que ele tem, ele ainda consegue trazer mantimento, ele consegue trazer alimentação para a comunidade. Então, assim, não é um ato legal, porque ele tá tirando de uma coisa que é dele, né, sem ter a precisão,
porque ele poderia estar num projeto vinculado aí, né? Esses projetos que são voltados às leis de incentivo, não tá, porque ele não tem oportunidade, como eu também já tentei por alguns processos, colocar o meu afro para poder não só mostrar o meu talento, mas também trazer mais informação, trazer mais oportunidade para que as pessoas possam ter esse conhecimento e com isso poder ajudar o próximo. A gente não consegue. Então, essa é a grande questão. E aí a gente cobra do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, não é? Por que que vocês não viabilizam nas atividades, né, de momentos que realizam shows nas praças, não faz o cadastro das pessoas, os artistas que a gente tem na periferia e dê oportunidade para eles também participar? Tem muita gente boa nas nossas periferias, só está faltando oportunidade, não é? Se você pegar um pouco do dinheiro que é investido nessas apresentações e souber fazer um projeto, inclusive pagando, não é, o mínimo possível, porque não se pede tanto, para que essa juventude possa mostrar a sua arte. Isso é possível fazer, sim. Agora precisa ter o quê? Vontade política para isso. Nosso governador de estado, a gente também chama a sua atenção para isso, né? Você chegou aqui, a gente cobra isso de você também. Vamos fazer ações envolvendo os nossos artistas das periferias, né, com um projeto discutido e fazendo de verdade isso acontecer, porque hoje a gente tem muitos artistas aqui e a gente não vê nenhuma oportunidade para eles, ou seja numa apresentação local, ou seja no que for. Então a gente chama a sua atenção. E quanto ao governo Lula, está fazendo, a gente está acompanhando, mas isso não está chegando. Não adianta o governo federal fazer um belo trabalho, como a gente está acompanhando, mas por conta do prefeito A, prefeito B, que é de outro partido, eles não abraçam, aí tem que ter uma cobrança do governo Lula sobre os governos locais, cobrando deles por quê? E mostrando na televisão. Eu estou tentando fazer parceria com o governo municipal. Ele não está querendo. Mostra isso para o público. Não é? Porque senão o público não fica sabendo. Isso é uma angústia que a gente carrega, porque a gente está no meio de comunicação aqui, percebe isso e a gente não vê uma ação. E não adianta também só ter casas de cultura, fábrica de cultura, né? Nós temos um projeto lá no Grajaú, que é o Conexões Direta, que é um projeto maravilhoso, pela qual eles dão oportunidade de vocês, através da palestra, né, poder mostrar em si, né, o talento de cada um pintando, um dançando, se eles mesmos não abrem essa harpa pra gente, né, se não traz essas leis que é nossa, é do povo brasileiro. Não é para poder enriquecer bolsos que já tem conhecimento, já tem dinheiro, já tem fama. É para trazer para essas pessoas que não têm uma condição de ir num palco para poder se apresentar, numa virada cultural, ou num evento na Paulista, ou mesmo dentro das sedes em si. Então, é buscar isso, é trazer isso, é fazer que as pessoas, os talentos que estão escondidos, começarem a proliferar. Então, eu peço aqui, porque eu faço parte desse meio, desse núcleo, encarecidamente que os políticos públicos, eles começam a olhar para a gente, não com um olhar de pena, de dó, mas em si um olhar cultural. A gente precisa sim ter mais cultura. A gente precisa tirar esses menores da rua, a gente precisa tirar esses jovens que fazem coisas erradas para que eles possam ter oportunidade, que muitas das vezes eles vão para esses caminhos porque eles não têm oportunidade. Às vezes mesmo até aquele que vai jogar o limão no sinal, que é uma arte também do malabarismo, não tem, eles veem como se fosse uma marginalização. Então a gente não pode mais ser tratado assim. A gente tem que ser tratado com respeito e a cultura ela tem que ser o alvo principal do povo brasileiro. Que eu gostaria muito, muito mesmo como profissional da arte, poder expor essa minha arte para que eu possa estar levando conhecimento às periferias, às pessoas em si que querem, né, ter essa desenvoltura na questão da dança, na questão do teatro, né, porque eu também tenho esse conhecimento, para que elas possam se descobrir, porque imagina, a gente ter que sair daqui, do nosso país, que é um país riquíssimo, e ter que estourar só lá fora. Eu não vejo a prontidão em relação a isso. Eu acredito que o Brasil ele tem a capacidade de ter inúmeros né, artistas que vêm, né, da periferia, né, que são descobertos, porque tem que ser isso.
Entendeu? A gente Então. não tem que sair daqui para poder mostrar nossa arte lá fora. É claro, é certo que a gente tem esse meio, né, de parceria, mas o Brasil, ele é rico. Só que ele, infelizmente, ele está sendo mal trabalhado nessa questão de poder trazer cultura, de falar de cultura, de respirar cultura, porque aí a gente vai ter um país melhor. Para que servem as leis de incentivo se elas não podem ter, né, esses talentos dentro desses projetos? Porque não adianta só a gente, aquilo que você citou, né? A gente não está falando de artista, a gente não está falando de shows, né, business, né? Aqui a gente está falando da realidade, de um povo que é sofrido, de um povo que tem que enfrentar ônibus cheio, às vezes aquele tumulto, para poder conseguir chegar em casa, para poder conseguir trazer um sustento para casa. Então, mais cultura e mais leis de incentivos, isso beneficiando nós, a gente consegue ter um país melhor, a gente consegue ter uma vida melhor. Isso não é dizer que a gente vai ficar rico, milionário, porque quem faz arte em si não pensa nisso, pensa em levar a informação e pensa em levar o seu cotidiano para o outro, né? O seu aprendizado, a sua experiência, para que possam descobrir outros talentos, como, né, como um caça-talentos em si. Mas eu digo mesmo pelo fato, para que a gente se tem as leis de incentivo se a gente não pode usufruir? Quer ver uma coisa? Vamos ver uma foto aqui sua, não é? E aí eu vou te perguntar. Fala um pouquinho daqui do El aqui nessa foto. Bom, essa foto aqui, ela expressa o quê? Uma esperança, uma alegria, pelo sentido de fazer uma arte com amor. Aqui, né, essa foto, ela faz parte da escola de samba X9 paulistana, que foi a campeã desse ano, que subiu também. Então aqui eu tô com uma expressão mostrando que você pode acreditar em você, é claro, com esse governo nosso aí nos dando oportunidade, a gente tendo oportunidade de poder mostrar e fazer pelo outro. Então é todo um ato de alegria, de gratidão, mas também de um chamado que a gente precisa dessa arte no mundo, a gente precisa dessa arte no Brasil. A gente precisa de perfis, a gente precisa de pessoas assim, artistas se mostrando, artistas fazendo pelo outro, artistas descobrindo outros. Porque quando eu falo nas entrevistas, né, que eu dou aqui em outros lugares, quando eu cito nessa questão de fazer pelo outro, é estender a mão pelo outro, né? Porque eu tenho uma arte e uma estrela, mas o outro também tem uma outra arte e tem uma estrela. E eu acho que isso vai se proliferando, um passando para o outro. E com isso, eu que descobri aquele que descobriu o outro, vai cada vez mais buscando essa arte, essa cultura forte dentro de nós. Muito bem. Vamos ver uma outra foto aqui. Essa expressão. Bom, essa expressão, ela mostra a raça que nós temos, né? A força que nós temos de melhorar e trazer melhorias, né, para o nosso cotidiano. Porque a gente ainda, infelizmente, a gente tem um país que é sem saneamento básico, não tem higiene em alguns lugares, a gente ainda tem essa coisa da periculidade, né? O perigo em si, a segurança que nós não temos muito, né? E a impunidade, né, de ver esses ônibus lotados, né, os metrôs embargados de gente, sem eles terem uma ação de poder, sabe, trazer mais melhorias em relação a isso, porque a gente merece, né? A gente merece um conforto, a gente merece uma vida, né, uma vida mais em abundância, em êxito. Então, essa foto, ela mostra como a gente tem que ser forte, temos que ser guerreiros e lutar mesmo pelos nossos ideais. Vamos uma outra foto aqui. Bom, essa foto, ela simboliza 3 versões, né? Pela qual aqui aparece, né? A primeira versão que eu tô abaixado é como se a gente quisesse, né, que as pessoas pudessem sempre aplaudir, né, e sempre, né, mostrar que a arte venceu. A segunda foto
é onde a gente vai em busca dos nossos ideais, né? Onde a gente vai aí atrás da nossa fartura, aonde a gente vai em busca de conquistar aquilo que a gente se propôs há muitos anos. E essa última, que para mim é o resumo de tudo, é onde a gente tem que mostrar a cara. A gente tem que colocar a nossa cara para bater em qualquer situação. Isso sendo a parte artística, isso sendo a parte política, isso colocar a cara e mostrar que nós somos unidos e que nós somos pessoas que querem que o Brasil, né, a nossa nação cresça, ela cresça e vença. E você tem a parte mais importante aqui também de tudo isso, que é o marketing, né? Isso, esse meu marketing digital, ele veio na época da pandemia. Eu comecei a desenvolver esse marketing, né? Porque o meu marketing, esse processo, ele é assim. Eu tive uma ideia porque eu vi muitas pessoas quebrando, muitos empresários quebrando, muitas empresas falindo, né? E eu busquei desenvolver um método pela qual, através da live, eu vou diretamente no estabelecimento, buscar o nicho da pessoa ou mesmo a marca em si. E ali eu faço uma live no intuito de quê? Para que aquele nicho seu seja visto por outras pessoas. E que outras pessoas conheçam de fato a sua história, conheça de fato o nicho que você eleva, conheça de fato em si o que você quer passar para a sociedade, o que você quer fazer, o que você quer ter uma mudança de vida. Então, através desse método meu, eu faço isso, essa mudança, esse olhar para que as pessoas possam ter a interatividade, né, com a sua marca, com o seu nicho, com o seu estabelecimento em si, para que isso possa mudar. Você possa sair daquela zona de anonimato e as pessoas começarem a conhecer o seu processo, como as pessoas estão conhecendo o meu processo. Muito bem, então o programa Cidadania Legal vai ficar por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o El, o pai dele também, que era para estar aqui hoje fazendo uma parte musical. Então, um abração lá. Vai ficar para a próxima oportunidade, se Deus quiser, não é? E mandar um abraço a todos vocês. Suas considerações finais aí, El. Bom, eu quero aqui primeiro agradecer, né, a rádio, a você, por esse reconhecimento e por essa oportunidade de poder vir pela segunda vez aqui na rádio. Quero agradecer o meu pai, dizer para ele que eu amo ele, né? Ele tá lá, ele deve estar já chorando, porque meu pai é um chorão, né? Ele deve estar lá com o cavaquinho na mão e chorando, né? Porque quando ele começa a me ver assim nos trabalhos, nas entrevistas, ele fica muito emocionado porque ele começa a se remeter a outras coisas que ele passou na vida e ele fala que eu sou a continuidade dele. Quero também deixar aqui um abraço também pro pessoal da X9 paulistana, né, pro nosso presidente lá, o Adamastor, as minhas diretoras, a Kátia, a Karen. Quero deixar um abraço lá pro meu grupo, os salafrários, né, o meu amigo Gui, o meu amigo Vitor, e deixar aí um abraço para todos vocês, telespectadores, e dizer que vocês se tem um objetivo na vida, que vocês nunca desistam e persista, porque uma hora a gente vence. O programa Cidadania Legal fica por aqui. A gente agradece a todos e a todas que estiveram na sintonia e até o próximo programa com mais um assunto aqui para a gente debater e discutir, para que você se integre. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Um grande abraço a todos vocês. Rádio TV Mister Web com você. Eu ouço, você ouve, todo mundo ouve. Essa é a melhor rádio do Brasil. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.